Então, por que aconteceu isso? Então, o que acontece? A Luciane, ela sempre foi, não é que, só falando da minha parte, assim, talvez me justificando, não existe uma amizade da minha parte com a Luciane, a gente nem tem contato, é pouco o nosso contato. Só que existe uma consideração pelos 20 anos que ela dedicou da vida dela para o meu irmão. Então, por consideração pelo meu sobrinho, que eu tenho maior amor e carinho, e por respeito à Luciane, que sempre teve respeito ao meu irmão, independente deles estarem brigando ou não, ela sempre o respeitou, eu nunca tive nenhuma informação ou qualquer coisa que fosse contra a índole dela. Por isso que eu estou declarando o que eu estou declarando hoje, que é a verdade, eu não estou inventando fatos nenhum. Tá? Respondendo a sua pergunta, a Luciane e o Ney era fanfarrão. Ele adorava cerveja, futebol e mulher, tá? Então, por conta disso, a Luciane passou, desculpa estar até expondo a vida dela aqui, mas ela passou muito tempo da vida dela indo atrás de bares, buscar o meu irmão, futebol, buscar ele bêbado em alguns lugares. Então, chegava uma hora que tinha um limite. Eles brigavam por conta disso. Ela não bebe, nunca bebeu, nunca fumou. E o meu irmão bebia e vivia a vida dele do jeito que ele queria. Meu irmão amava a família, mas ele amava também a farra, ele não sabia se comportar. E aí, quando eles brigavam, o meu irmão me ligava para eu ir buscar ele na casa deles, com a Luciane, que eu também não sei o endereço dela. Eu sei chegar até lá, eu não sei o endereço. Ele me ligava para eu ir buscar na casa dele, que eles tinham brigado e que ele ia vir embora. Então, nesse vir embora, isso rolou, sei lá, uns 15 anos da vida deles, de vir embora, volta, embora, volta, embora e volta. Então, por conta disso, nas últimas vezes que eles brigaram, ele veio embora viver comigo. E aí ele ficou com vergonha de voltar para lá porque é no quintal da família dela. Ele não quis voltar. E aí ele perguntou se tinha problema, se eu tinha uma vaga no meu estúdio para a Luciane trabalhar. E aí veio a Luciane trabalhar comigo e para ajudar eles e eles dois morarem comigo. Então trouxeram o Lucas, que é o meu sobrinho, o Lucas, a Luciane e o Ney ficaram comigo um tempo. Depois disso, eu não sei o que aconteceu, eles voltaram lá para casa dela, que eles viviam nisso, separa, volta, briga, volta, a vida toda foi assim, tá? E aí, por último, na última briga, ele foi e brigou com ela, que foi o que eu fiquei sabendo, que depois disso eu não fiquei sabendo de briga deles. Ele brigou com ela e foi morar na minha mãe. Tanto que eu tenho mensagem dele aqui, no celular dele, falando comigo, reclamando comigo por causa de uma cama lá no quarto que a minha mãe, reclamando que a minha mãe queria dar a cama que ele dormia para a minha prima. Então, assim, ele morou um tempo com a minha mãe, sim. Depois ele foi para a Marina, ele ficou indo e voltando. Toda semana o meu irmão estava com a gente. Toda semana o meu irmão, todo domingo era sagrado, o meu irmão tá lá no futebol em Nova Iguaçu, que é do lado da casa da Luciana. Agora, se ele ia, se ele tinha contato, se ele tinha terminado, se ele não tinha, se ele se pegava, se ele ficava, isso eu não posso falar. Se ele era marido da Marina, se ele era casado com a Marina, ele não era. Ele é casado com a Luciana. Tanto que quando eu falava, cara, esse negócio de briga e separa, por que que tu não dá o divórcio à mulher? Por que que tu não se separa? E aí ele falava, ih, que divórcio o quê? Não se mexe na minha vida, não. Era essa a conversa, é essa a história. Resumidamente, é essa a história. Entendeu? Sem mais perguntas, Excelência? Obrigado, doutora Jane. Nenhuma pergunta, doutor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo seu depoimento. Tenha uma boa tarde. A senhora está dispensada, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado. Temos mais uma testemunha, né? Mais uma, Excelência. Vamos ouvir. Maria.
Boa tarde, a senhora me ouve? Boa tarde, a senhora me ouve? Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, a senhora vai prestar um depoimento em juízo, deverá dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho, tudo bem? Sim, tudo bem. A senhora conheceu a senhora Marina de Souza? Não, eu sou a Marina. Não, eu sei, a senhora é Marina também, mas a senhora conheceu Marina Domingos de Souza? Eu sou Marina Domingos de Souza. É ela, É, doutor. botou ela na tela. Oi? Ah, Acho que é ela que Não, está na tela. não, eu tô vendo a testemunha lá no, Parecido para mim a Marina. Não, isso eu. Não, eu tô vendo a É eu, Marina né? aqui também, mas eu tô fazendo a pergunta para a testemunha que está lá, que Ah, tá. tem um problema de deficiência visual, pelo que eu vejo daqui, né? Eu não sei se ela está me ouvindo, mas eu perguntei se ela conheceu ou conhece a senhora Marina Domingos de Souza. Não, senhor, não conheço, nunca. Eu não estou ouvindo o que ela está falando, eu não sei por que é engraçado. Doutor Romeu, deixa eu- agora, aí, não, porque eu não sei, se alguém puder, doutor Romeu, se puder falar um pouco, que eu não estou ouvindo muito bem daí, não. Consegue ver só? Agora o senhor ouve, excelência? Agora ela está Estou ouvindo, aparecendo. doutor Romeu. Dona Maria, a senhora pode falar um pouquinho mais alto? Sim. O, o juiz perguntou se a senhora conheceu a senhora Marina Domingues, não é isso, excelência? Não, não conheço, nunca ouvi nem falar, estou ouvindo falar dessa senhora agora. A senhora foi ao enterro do senhor Janeilton? Não, não fui porque eu fiquei com a minha tia de 88 anos, ela não poderia ficar sozinha. Perfeito. Não, não tem problema. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. A senhora sabe se o senhor Janeilton teve alguma relação amorosa com outra pessoa antes de falecer que não fosse a senhora Luciane? Não, ele foi sempre um homem que só vivia para o trabalho, para a casa e esposa, e aos domingos ele gostava de um futebol. Perfeito. Doutora Glória, a senhora tem pergunta? Eu gostaria de saber se ela sabe me dizer se o falecido frequentava bar, se ele gostava de beber, como a testemunha afirmou, a segunda testemunha. Não, ele é a única coisa que eu sei que aos domingos ele frequentava um campo de futebol com os amigos. Tinha partida de futebol, depois ele vinha para casa. E a senhora frequentava a casa da testemunha, da senhora Luciane? Não, eu não frequentava porque ela era profissional, ela é uma profissional de cabeleireira, e eu não, nem eu tinha tempo de estar junto, só vou uma vez ao mês, como também ele era meu cabeleireiro. Ele era meu cabeleireiro, conheci ele no salão, em um outro salão. Depois que eles dois, o casal, Luciene e o Ney, montaram o salão deles, foi que eu passei a frequentar o salão deles. Os dois, o casal, trabalhando juntos. E eles trabalhavam de que dia a que dia da semana? Olha, eu não sei bem dizer para a senhora que dia, porque eu também não tinha tempo, porque eu trabalhava fora, eu sou era auxiliar de enfermagem, então eu Ah, tá. vivia mais para os hospitais do que justamente para casa. Então, sem mais perguntas. Doutor Romeu? Obrigado, excelência. Boa tarde, Dona Maria.
Não, só um minutinho, que eu ainda... Sabe, tá me ouvindo? Estou. Ainda não terminou, não. Vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sabe se houve algum rompimento do casal Luciene e Janilton até a morte dele, ou eles viveram como casal fosse até a morte? Eles viviam como casal. A única coisa que eu sei é que uma vez a mãe dele também era cabeleireira, precisava de uma pessoa, estava sem uma pessoa, e ele ia ajudar a mãe, mas à noite ele estava em casa com a esposa e o filho. Perfeito. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência? Doutora Jane? E uma pergunta, doutor? Obrigada. Bom, muito obrigado pelo seu depoimento. A senhora está liberada já para sair da audiência. Tenham todos uma boa tarde, porque a instrução já se encerrou. Venham os autos conclusos para sentença. Agora é aguardar, tá bom? Tá certo. Tá bom.